gurizada! Tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, aula D, e a gente vai seguir falando um pouco sobre a igreja na Idade Média, né? A gente fez um live há pouco, vocês vão ver nos vídeos do Ibirá, muito massa, muito legal. Mas agora é aula de história, aula D, história, curte, compartilha, dá uma olhada aí e tal. E vem pra cá, olha só, a gente vai falar sobre o que? Inquisição, muita morte, fogo. Mas não é assim, né? Isso não é legal fazer isso com as pessoas, né? Vamos ver a realidade dessa história, tá? Aliás, até porque cai Enem, vestibular, a aula de vocês vão ter prova amanhã, segunda-feira, terça, quarta. Cai também, dá uma olhada então, é o seguinte, Inquisição. Quando ela surge, a igreja sempre teve muitas dificuldades em conseguir consolidar uma doutrina. Consolidar uma doutrina, o que é isso? Em transformar tudo num padrão. Porque tinha gente que achava que Jesus Cristo, ele falava, é um super-homem, não, ele morreu lutando, não. Cria um padrão, vamos contar essa história de verdade para todo mundo, né? Então é mais ou menos isso, tá? Dei um exemplo. Então, consolidar uma doutrina de modo a tornar seu credo único em todas as partes. Como eu disse, todos têm que saber que história é essa. O cristianismo vem de Cristo, né? Não inventar coisa, porque venceu os romanos, era um super-homem. Não. Vamos lá, vamos entender como é que é. Então a igreja sempre teve dificuldade nisso. E durante muito tempo se discutiram questões na igreja que são importantes hoje, olha só, para uniformizar, para criar esse padrão, né? Uniformizar essas crenças do cristianismo que suscitavam polêmicas entre os seus primeiros membros. E eu botei um exemplo aqui muito legal, eu gosto desses exemplos, olha só. Por exemplo, a Santíssima Trindade, aquela coisa, né? O que a gente faz na igreja, né? A gente vai lá no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O sinal da cruz. Isso é a Santíssima Trindade, vocês me ouviram, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha só, isso foi criado em 325 no Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, né? Então, ali eles bateram o martelo e olha só, a Santíssima Trindade é assim, vamos começar a rezar assim, e tudo combinado. Olha só, outra coisa, a Virgindade de Maria foi em 451, no Concílio de Calcedônia, lá na Grécia. Então eles, mas era a Maria, mas veja bem, a gente não tem tanto documento, a gente não sabe tudo daquela época, mas a gente tem Marcos falando, tem lá o outro Evangelho de João, e tem, então, vamos uniformizar tudo. Ela era virgem antes do nascimento de Cristo. Porém, olha só, esse outro é meio estranho. Em 553, e no segundo concílio de Constantinopla, eles disseram que ela era sempre virgem. Mas ela era casada com José, né? Olha, todo respeito, né, aos cristãos que estão aí olhando, mas ela era casada e sempre virgem. Enfim, a igreja decidiu isso, as igrejas, né? Constantinopla, Roma, tinha lá o patriarca de Alexandria, de Jerusalém, os caras decidiram que ela sempre virgem, vida inteira, em 553. Enfim, tinha essas discussões para uniformizar. Eles faziam esses concílios. Beleza, tudo bem. Só que teve uma época que a coisa já estava mais ou menos estabilizada. Então, em 1022, vai ter o primeiro tribunal, né, para se julgar uma heresia. Alguém que dissesse, não, Maria não é virgem. Opa, isso é uma heresia, porque está decidido, a gente já sabe, a gente já escolheu, nós já estudamos a história de Cristo e da Virgem Maria. Então, não é uma heresia, olha só. Foi em Orleans, na França. E em 1233, o Papa Gregório IX, ele vai criar o Tribunal do Santo Ofício. Esse aí, olha só. É a Inquisição, Papa Gregório IX. Mas ela começa, claro, devagar. Olha lá, a função vai ser julgar e, se necessário, punir as pessoas acusadas de alguma norma de conduta, né, que saia do que a gente conhece, né? Heresia, esse é o julgamento. Então, norma de conduta dentro do cristianismo. Saiu da norma de conduta, tu é herege. O que acontece com os hereges? A gente vai ver, olha só. Tortura autorizada, né, para arrancar essas confissões, mas só em 1252, como eu disse, não é assim um negócio já rápido, vamos lá e vamos matar, tá? Então, exemplo de condenação, quando surge a Inquisição lá na Idade Média, olha só, o exemplo mais famoso é a Joana d'Arc, né? Vocês conhecem, todo mundo já ouviu falar em Joana d'Arc, talvez não saiba a história com tantos detalhes,
Mas olha aqui, ó, ela foi queimada por heresia em 1431. Né? Ela dizia que ouvia vozes celestiais. Né? Tá aqui, ó, São Miguel, Santa Catarina e a Santa Margarida. Aqui, ó, essa aqui eu confesso que não sei, não sou, né? Não fui, a minha catequese não chegou a tanto. E eles ordenaram ela que lutasse pela coroação do Carlos VII, porque eles estavam em guerra, né? A Guerra dos 100 Anos. Então, Guerra dos 100 Anos, 116 anos, aliás, né? Por favor, não caia nessa. Foi contra os ingleses. Enfim, e o Carlos VII não estava conseguindo ser coroado. E tal, e ela ouviu vozes, e os santos lhe disseram, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, e disseram que ela tinha que lutar, porque ela conseguiria fazer com que Carlos VII fosse coroado. Enfim, os franceses encararam, aceitaram, embarcaram nessa, o próprio Carlos VII, e ela lutou e venceu os ingleses, aliás, em muitas e muitas batalhas. Porém, ela foi capturada. Foi capturada e o que os ingleses disseram? Espera aí, tu ouvia vozes? Ah é? Vozes de quem? Não, mas o São Miguel não sai assim falando com qualquer um, Santa Margarida e Santa Catarina. Então o que aconteceu? Herege. Não rola essa aí. Ninguém está falando com Cristo, com Deus, com esses santos. Herege, vamos te tocar na fogueira. Então aconteceu esse caso mais famoso dela, daqui de Joana d'Arc. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece. Isso lá na Idade Média, tá? Mas tinha esses interesses políticos, né? Mas vamos lá, uma segunda fase da Inquisição, só para vocês entenderem melhor, vamos adiante na Inquisição. Porque essa fase talvez seja a que vocês mais conhecem, olha só. É a fase mais cruel, e ela é estatal, ela não é da igreja mais. Ela é dos estados, por exemplo, do Estado espanhol, do Estado português, né? Esses países vão ter a sua Inquisição, e esses países vão condenar e julgar. Né? Então vai se destacar a Inquisição espanhola, perseguindo ali judeus e muçulmanos, porque eles vão fazer a reconquista, né, que a gente conhece na história, e vão dominar todo o sul, que já era mouro, né? Os mouros são do norte da África, lembrando, e eles são muçulmanos. Então, esses caras que viviam lá naquela região, poxa vida, esses caras precisam ser ou limados daqui, vamos tirar eles, ou vamos julgar quem se disser cristão, e estiver rezando para Alá dentro da casa dele, ou sei lá de que forma. Então a gente precisa uniformizar o cristianismo. E quem não for, a gente vai botar para correr. Então olha aqui, o que aconteceu na Espanha e Portugal também? 300 mil condenados e 30 mil executados. Isso é um número aproximado que a gente acha em muitos historiadores. Mais conhecido, o inquisidor maior da igreja espanhola, Tomás de Torquemada. Esse cara ali, nesses quase 20 anos, esse cara condenou muita gente. Esse é o principal nome da Inquisição espanhola, Tomás de Torquemada. Esse cara era do mal, sério. Bom, eles passaram a considerar a heresia qualquer ofensa à fé e aos costumes, né, perseguindo muita gente, também protestantes, né? Porque aqui a gente já está na Idade Moderna, já vai ter o protestantismo, e esses protestantes, né, são cristãos também, esses caras vão ser perseguidos, né? Iluministas vão ser perseguidos, homossexuais, pô, sempre vão ser perseguidos, né? Isso não muda até hoje, e bígamos também, tinha muitos bígamos. E esses caras vão começar a ser condenados também pela Inquisição, ou seja, vai ampliar o leque de condenações da Inquisição e ela vai condenar toda essa gente. E olha aqui, no Brasil, a Inquisição portuguesa, ela condenou também em torno de 400 pessoas, com 21 mortos na fogueira. E esses mortos na fogueira, os casos mais sérios, iam para Lisboa, onde eram torrados, né? Então, só para encerrar, a Inquisição ela ainda existe? Sim. A gente vai para a terceira fase. Ah, desculpa, errei. Vamos voltar para a casinha. Volta lá, produção. Então, 21 mortos na fogueira em Lisboa. Então, um exemplo de condenação dessa fase. Jordano Bruno, em 1600, esse cara vai morrer, né? Porque ele disse que o universo era infinito. Ele defendeu isso, né? Uma coisa que a gente sabe que é verdade hoje. Mas a igreja condenou. E o outro cara é o Galileu Galilei. Só que ele, em 1633, ele negou os trabalhos dele. Por exemplo, ele falava principalmente no heliocentrismo, ou seja, o Sol, helios em grego, o Sol é o centro do sistema solar. E a igreja, não, o centro é a Terra, o Sol gira em torno. E daí Galileu Galilei, e daí, não, veja bem, não é assim, seu inquisidor. Vou explicar de novo. Não, não é. O senhor vai se retratar ou o senhor está vendo lá na rua aquele pedaço de madeira lá? A gente vai te chamar e tocar fogo, meu querido. Vai rolar isso? O que tu acha? E ele,
não lembro disso, está errado, não esquece, deixa para lá. A Terra é o centro e o Sol gira em torno. Ele teve que se retratar, é bem isso, porque ele ia morrer igual o Giordano Bruno, tá? Então assim, ó, uma terceira fase da Inquisição, porque ela existe, né, atualmente. Em 1965 ela muda de nome e desde então chama-se Congregação pela Doutrina da Fé. Ela existe, ela tá lá, tem essa salinha dela lá, com esses documentos desses processos de Inquisição. É um exemplo de condenação que a gente pode falar nesse terceiro caso, na fase atual, né, o Frei Leonardo Boff, aqui no Brasil, exato. Esse cara é famoso, vocês procurem na internet, tem muita coisa dele falando, YouTube, tem textos dele, documentos, livros, claro, ele escreve muito. E esse cara, em 85, ele foi condenado pelo cardeal Ratzinger, né, o Bento XVI, o cara que virou Papa, né. Esse cara condenou ele a um ano de silêncio, inclusive não podendo lecionar e nem mesmo trabalhos editoriais que ele exercia. Olha só, em 92, diante do risco de outras punições, porque ia rolar de novo, ele continuou com o trabalho dele, ele se desligou do sacerdócio. Então ele deixou de ser frei, ele saiu da igreja, né? Ele não tem uma ligação hoje com a igreja católica, né? Por que isso? Porque ele defendia a teologia da libertação, né? A teologia da libertação, ela interpreta os ensinamentos de Cristo como libertador de injustas condições econômicas, políticas e sociais. Então esses caras tinham uma visão diferente. Aliás, tem ainda. Isso rola em muitas igrejas, principalmente aqui da América Latina, porque surge aqui, né? Então eu botei aqui o que é a tal da teologia da libertação, rapidinho só para vocês entenderem. Ela recorre às ciências humanas e sociais para uma melhor compreensão da realidade, né? Descobrir os mecanismos de opressão que ameaçam a vida dos pobres para libertar a teologia de sua falsa neutralidade social, de sua suposta neutralidade política e de sua aparente indiferença ética. O que eu acho muito interessante. Confesso que o que eu já li eu achei muito legal, tá? Mas esse cara foi condenado, é uma condenação recente. E a condenação foi aquela ali, tá? Não tem mais fogueira, não se preocupem, ninguém vai ser condenado à fogueira, apesar de hereges que vocês podem ser, tá? Então, é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Tchau.